Está entrando no ar o programa Filosofia é Liberdade. A apresentação, Dr. Cleverson Minikoski. Boa noite, rádio ouvintes. Estamos uma vez mais com o programa Filosofia é Liberdade. No dia de hoje, 51ª edição com o tema Ignorância Invencível. Na locução, Cleverson Israel Minikoski e também Mariano Soltis. Nossos contatos, cleversonminikoski@yahoo.com.br e também marianosoltis@yahoo.com.br. Ignorantes e invencíveis. A filosofia é a grande prova de que certos limites epistemológicos são intransponíveis. A ignorância depende de uma série de circunstâncias, do exíguo tempo de vida que temos, o que por si só já vem a ser uma grande dificuldade, que ainda se agrava pelo tempo despendido em trabalho, cujo condão é assegurar a sentença da base material que nos dá guarida. O cérebro, apesar de ser algo extraordinário, não é infinito. E ele processa informações de qualidade duvidosa, que são aquelas que os nossos 5 sentidos, para não entrarmos em parapsicologia, levam até o centro do nosso próprio eu. Nós, enquanto humanidade, estamos sujeitos a uma ignorância invencível e, enquanto indivíduos, muito mais. Como deve ser cerceante, por exemplo, morar no Zimbábue para quem gostaria de aprimorar o intelecto. Até mesmo ignorância desculpável e ignorância indesculpável. Mas antes de eu falar do conceito de culpa, eu acolho o nosso colaborador de sempre, nosso querido amigo Dr. Mariano Soltis. Boa noite, Mariano. Boa noite, Cleverson. Hoje com o tema da ignorância invencível, né? Eu gostaria de citar uma frase de Sócrates, né? Sócrates, que para você ter sabedoria, você devia admitir tua própria ignorância antes, né? Eu acho que o conhecimento nós temos, mas antes do conhecimento acaba existindo essa ignorância pelos próprios sentidos limitados, pela nossa própria educação, né? Nós começamos a aprender a linguagem, quando na infância vamos aprendendo, vamos do simples ao complexo, né? Esse aprendizado já não tem como você não admitir tua ignorância. E o filósofo na mesma, né? O filósofo ele vai ter que admitir, porque ele vai ter que buscar o seu próprio saber, né? Um saber superior, além daquele saber do senso comum. E Sócrates estava bem certo, que ele conversava com as pessoas e ele buscava aquela reflexão mais ampla, né? Porque muitas pessoas elas têm os conceitos já prontos, né? Não é uma ignorância, é uma ignorância quase funcional, né? Uma coisa meio relacionada a certos assuntos que as pessoas têm prontos e acabam não refletindo sobre aquilo antes, né? Nietzsche falava que a questão da ignorância é que nós tratamos levianamente a questão de saber se o outro sabe ou não sabe uma coisa. Enquanto ele, né, a pessoa começaria a suar só de saber que ele é tratado como ignorante, né? Esse que é o problema, as pessoas elas não têm a humildade de ver a sua própria ignorância. E aí fica complicado, né? Porque para aprender, você antes tem que não saber, admitir não saber, né? Como é que você vai aprender uma coisa nova se você já não tem a humildade de dizer, não, eu não sei e eu quero aprender? É uma questão de esforço, e você mesmo disse, né, Cléber, que muitas pessoas, mesmo querendo, talvez não consigam sair dessa ignorância, até pelo próprio meio, pela própria genética. A própria função corporal da pessoa é mais física, é aquela classe que nem os indianos falavam, né, classe trabalhadora, braçal, e a própria genética se adaptou para a pessoa para ela não pensar tanto. Ela não vai se transformar num intelectual, num gênio, se ela não treinar isso, se ela não tiver vontade para buscar essa fuga da ignorância, né? Essa superação dessa ignorância. E ignorância, pelo próprio sentido, né? Pela própria palavra, se ignorar, né? Você negar alguma coisa, você negar esse conhecimento, negar essa visão de mundo, essa cosmovisão, essa questão da ideologia, do pensamento, da parte ideal, né? Não, muitas pessoas elas só se enclausuram nos sentidos, né? Satisfação de sentidos, satisfação de vícios, né? De modas e daquela vida social do senso comum. E ficando nessa medianez, né? Elas ficam medianas, né? Ficam, não imbecis, mas ficam com aquele pensamento limitado. E aí até no ingresso a cursos superiores e tudo aquilo acabou, o próprio curso superior acabou baixando o nível.
acabou ficando inferior porque as pessoas já não têm aquela busca total do conhecimento. Apesar de terem meios, né, hoje em dia pela internet você pode fugir da ignorância em qualquer sentido. Tu pode aprender línguas, tu pode aprender a gramática, tu pode aprender matemática, tu pode estudar EAD, né, ensino à distância. Eu acho que a ignorância é uma questão mais de teimosia daqueles que se dizem ignorantes. Claro, todos nós temos essa ignorância em certo ponto, né? Nós não somos deuses nem gênios, né? Ou tentamos ser gênios, mas a questão da ignorância é muito mais ampla. E na verdade nós comparamos fatos, né, idênticos em relação ao ser. Então essa questão de comparação também muitas vezes é dois acontecimentos, dois fatos, dois fenômenos não são iguais. Então nós temos essa ignorância porque nós temos um preconceito, né, em certos fatos, e conceitos prontos, como eu falei no começo. Então isso daí vai gerar muito daquela ignorância. Então você vai fugir daquela verdade que muitas vezes você não admitia antes, né? É um apriorismo meio que negativo que as pessoas têm. Então é essa questão do inato, a questão de cultura. Você falou até de Zimbábue, né? A questão pode ser uma certa comunidade que já cria aquele pensamento comum, aquela massa, né? Aquela sociedade, aquela comunidade que se você começar a pensar diferente, vai gerar até uma aversão da sociedade. Você vai ser excluído, você vai... a questão do pensar, do gênio, do filósofo em geral, a própria filosofia já é uma superação do seu meio, da sua comunidade, do seu tempo, né? O filósofo, ele pensa além do tempo, né? Os próprios inventores, pensar em Leonardo da Vinci, pensar até nos romancistas, né? Júlio Verne, nós vemos que eles estão além do tempo deles. Eles pensam a questão do futuro sem saber, né? Porque eles são livres. E eu acho que a própria intuição mental, a intuição humana, nós temos essa evolução e esse progresso, e eu acho que todos nós superaremos essa ignorância. A ignorância seria o verdadeiro pecado, né? Seria o verdadeiro erro, buscar esse erro, essa persistência no erro, né? Porque você buscar a sabedoria é uma questão divina, né? Porque Deus seria muito que Rokhmah, né? Que a sabedoria, a inteligência, a questão do amor, mesmo esse amor superior, né? Que não é só aquele amor dos sentidos, o amor eros, né? O amor de Deus é um amor ágape, né? Então é um amor de sabedoria, não é um amor de ignorância. Não é um amor só de sentidos, um amor só de introversão, não, é um amor coletivo também, você buscar o conhecimento dos outros também, você aceitar a opinião dos outros. Isso seria muito fugir dessa ignorância, para que a ignorância seja também invencível, né? Não totalmente invencível. Mas Cleverson pode continuar e eu complemento depois. Sabe, olha...